Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos falar sobre dificuldades alimentares. Vamos começar então definindo o que são dificuldades alimentares. Dificuldade alimentar é quando a criança diminui ou deixa de aceitar novos, diferentes alimentos. E essa dificuldade alimentar, ela pode ser diferente tanto em grau de dificuldade, né? Então, você pode ter graus diferentes de aceitação ou não do alimento. E você pode ter uma diferença entre uma dificuldade que é permanente e uma dificuldade que é temporária. Qual é a importância da gente saber das dificuldades alimentares? Entender cada uma delas e saber quais são temporárias, quais são permanentes, quais são pertinentes à fase da vida em que a criança está vivendo. Por que é importante saber isso? Para você saber a sua conduta frente à situação. Então, se você sabe que aquilo é uma fase normal, é da fase, que é temporário e que vai passar, você toma uma atitude diferente do que se você percebe que de fato é um problema e você precisa procurar ajuda para aquilo, né? E dependendo da sua conduta, sendo ela adequada ou não, você pode fazer com que essa dificuldade, que deveria ser passageira, por exemplo, ela se torne algo mais sério e permanente. Então, é muito importante você saber das dificuldades para você saber lidar com isso. Se você é gestante ou se você tem um bebezinho pequeno recém-nascido, esse vídeo é para você já se preparar, entender o que é fase e o que não é, para também não ficar super preocupada com algumas mudanças que vão acontecer com certeza na vida do seu bebê, tá legal? Então, a princípio, a gente divide a seletividade, né, a dificuldade alimentar em duas partes. Uma que é a dificuldade normal da fase, que tem mais a ver com uma seletividade, então não é que a criança para de comer, mas é que ela deixa de comer vários tipos de alimentos, né? Ela fica mais seletiva. E tem uma seletividade mais séria, né? Uma dificuldade mais séria, que aí essa sim pode precisar de ajuda profissional. Então é preciso ver se não está tendo comprometimento no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, na realização das suas atividades, né? Porque aí você pode ter um prejuízo tanto de desenvolvimento físico, quanto emocional como social. Então é preciso diferenciar entre o que é normal, é da fase, e o que de fato é uma dificuldade e precisa de ajuda. Os problemas, né, as dificuldades alimentares, eles normalmente acontecem devido à introdução alimentar. Então, pode ser tanto na fase de introdução alimentar, quando você está ali naquele período, no comecinho da introdução de alimentos, como pode se aparecer um pouquinho mais tarde, que normalmente é decorrente da introdução alimentar. Então, de novo, por que eu falo tanto de introdução alimentar? É um assunto que eu gosto tanto de falar e de divulgar informação, porque é onde a gente trabalha a prevenção de tudo. Então, a maioria dos problemas alimentares que as crianças apresentam na primeira infância são decorrentes de uma introdução alimentar que foi um pouco conturbada, que talvez faltou um pouco de informação, né, e que gerou alguns embates. Então, não foi um período tranquilo, tanto para os pais como para a criança. E aí, esses problemas da introdução alimentar normalmente acarretam problemas lá na frente, que são as dificuldades alimentares, e muitas vezes dificuldades sérias. Nesse vídeo eu vou começar falando, então, de uma primeira dificuldade alimentar chamada neofobia. O que é a neofobia? Neofobia é o medo do novo. Então, é quando as crianças, em algum período, deixam de aceitar alimentos novos, ou até alguns alimentos que elas estavam acostumadas a consumir, elas param de consumir. A neofobia, até um certo ponto, ela é normal. Ela é da fase, é da idade da criança e é inclusive um mecanismo de proteção do bebê. Por que proteção? Imagine que o bebê pequenininho, né, de 6 meses a 12 meses mais ou menos, ele tem pouca autonomia de locomoção. Então, o bebê quase não se movimenta. Com 8, 9 meses é que ele começa a engatinhar, né? Mas ainda assim, alguém pode pegar ele a qualquer momento e trazer e puxar, né? Então, ninguém deixa um bebê de 6 meses a 12 livre, tranquilo, sem estar com supervisão constante, né? E no momento de se alimentar, esse bebê, tudo que vai para ele passa por um controle de qualidade, que são os pais ou os cuidadores, né? Ninguém dá um bebê algo que é perigoso, algo que é prejudicial à saúde dele, sabendo disso. Então, existe já um mecanismo de proteção natural que ele está sendo cuidado.
Mas aí o bebê, quando completa 12 meses, 1 ano e pouquinho, ele já começa a desenvolver mais autonomia. Então esse bebê, por mais que ele esteja sendo supervisionado, ele consegue dar umas escapadinhas, né? Ele já anda. E aí imagina esse bebê num ambiente da natureza, né? Imagina a gente lá na natureza, esse bebê, você descuida dele 1 minutinho, agora que ele anda, ele vai lá, pega uma folhinha, pega uma frutinha diferente e come. Imagina que essa frutinha ou essa folhinha, ela é venenosa, ou ela pode estar contaminada, ela não foi higienizada e ele pode ter uma intoxicação alimentar. Então, como um próprio instinto de proteção dos bebês, eles desenvolvem essa característica, que é a neofobia, de não querer pôr na boca nada que é novo, nada que é diferente, né? E hoje esse instinto de proteção acabou sendo uma certa desvantagem, né? Porque a gente está o tempo todo supervisionando os bebês, eles não têm acesso mais a alimentos tão facilmente. Então acaba sendo uma desvantagem, mas ela se aplica a tudo na vida dele. Então até mesmo quando senta na mesa, sendo o cuidador que está oferecendo, pode haver uma recusa por esse instinto natural de proteção, de não aceitar nada que é novo, tá? Então a neofobia, ela vai acontecer nesse período próximo de 1 ano até 1 ano, né, 1 ano e pouco, e ela se estende por um bom tempo, tá? Isso pode durar 1 ano ou vários meses, inclusive, nesse período de neofobia, sem aceitar o novo. Qual deve ser a nossa conduta frente a isso, então? Continuar oferecendo, seguir oferecendo os alimentos, sabendo que isso é uma fase e que em algum momento a criança vai voltar a aceitar, né? Acredita-se que para uma criança aceitar um novo alimento, ela precisa ser exposta de 12 a 15 vezes aquele alimento. Então, não só no período de neofobia, como também pode ser antes, quando você vai apresentar algo novo para o bebê. Eu vejo que a maioria dos pais apresentam um alimento 1, 2 vezes e já decidem pela criança. Olha, ela não gosta. Eu ofereci kiwi, ela fez uma careta e ele realmente não gostou. E para mostrar um exemplo prático para vocês, eu vou falar sobre algo que aconteceu na minha família. O Davi, meu filho, ele tem 3 anos hoje, e quando ele começou a introdução alimentar dele, ele gostava muito de goiaba, aceitava super bem, comia muito bem com gosto, eu via que era uma fruta que ele gostava bastante. Isso me deixava feliz, até porque goiaba é uma das minhas frutas preferidas. E aconteceu que nesse período que ele começou a introdução alimentar, era a época de goiaba. Então tinha goiaba no mercado, na feira, em todo lugar. Os meus pais têm um pé de goiaba perto da casa deles e eles levavam para ele. Então ele comia bastante e gostava. E aí aconteceu que acabou a época de goiaba e a gente meio que parou de oferecer a fruta para ele. Começamos a oferecer outras frutas da época, né? Porque em casa a gente dá uma certa preferência. E aí eu não reparei que ficou um bom tempo sem ele ter contato, sem ele ver a goiaba. E aí aconteceu que ele entrou no período da neofobia e parou de aceitar coisas novas. E quando voltou a época de goiaba e eu fui oferecer de novo para ele simplesmente não quis mesmo, de jeito nenhum. Tentei algumas vezes e ele não quis mais. E aí eu fiquei, nossa, mas ele gostava tanto. Eu até falava pra ele, filho, quando você era bebezinho, você comia também, você gostava. E aí na época que ele começou a falar, ele já falava, quando eu era bebezinho, eu gostava, né, mamãe? Agora eu não gosto mais. E aí, em algum momento me deu um clique e eu lembrei da neofobia. Falei, bom, pode ser passageiro, então pode ser que ele volte, porque ele realmente gostava muito, comia com gosto. E aí eu continuei, né, era a época de goiaba, eu continuei comendo, a gente continuou comprando, então tinha em casa na fruteira, ele via, eu consumia perto dele, ele me via comendo. E aí chegou um dia, eu estava comendo goiaba, ele pediu pra ver os pedacinhos de goiaba. Falei, pode ver, tal. Ele colocou a mão, pegou, cheirou e devolveu no meu prato. O que eu fiz? Nada. Deixei ele ter contato, não falei nada, perguntei se ele queria comer, ele falou que não. Ótimo. Uma próxima vez que eu tava comendo, ele veio de novo. Posso ver, mamãe? De novo. E várias vezes ele só pegava, às vezes cheirava e devolvia. Aí chegou um dia que ele pegou a goiaba, cheirou e deu uma lambidinha nela. Aí eu falei, e aí, gostou, filho dele? Falei, quer comer? Ele, não. Então ainda não tava pronto, mas já aumentou o contato. E assim foi mais alguns dias, até que um dia ele pegou, foi o mesmo processo. Cheirou, lambeu, deu uma mordidinha bem pequenininha. E aí deu uma mordidinha maior e descobriu que realmente gostava e comeu uma goiaba inteira naquela tarde.
E aí eu vi realmente a prova da neofobia acontecendo como algo temporário, como sendo uma fase, e a importância de permanecer oferecendo e da criança permanecer tendo oportunidade para ter contato de novo com aquele alimento, né? Se você oferece uma vez, como eu falei, e desiste, acha que a criança não gosta, ela provavelmente passa um bom tempo sem consumir aquele alimento porque não teve oportunidade. E não é na primeira vez que você oferece de novo que ela aceita. Imagina que se eu tivesse desistido de oferecer goiaba para ele, ele provavelmente estaria até hoje sem comer, sem saber que ele realmente gosta daquilo. Ou seja, para resumir tudo a respeito da neofobia, ela acontece num período onde se aumenta a autonomia da criança por volta de 1 ano de vida. É um mecanismo de proteção normal, deveria ser temporário. Então, a sua conduta, mãe, pai, o cuidador nesse momento, é que vai definir isso, se vai ser uma coisa tranquila, porque você não pode ir para nenhum dos dois extremos. Então, você não pode nem para o extremo de querer forçar e obrigar a criança a comer, com medo que ela fique seletiva àquele grupo de alimentos, porque isso vai gerar uma tensão e pode ser que até piore, até diminua o número de alimentos que ela consome, né? Desenvolve uma relação não saudável e ruim com a comida. E nem ir para um outro extremo, pensando que é uma fase, então eu vou dar só o que ela gosta e não vou oferecer nada de diferente porque ela não vai aceitar. E não é isso. A aceitação dela depende dela permanecer em contato com os alimentos. Tá bom? Hoje ficamos por aqui então. Quero dar continuidade nesse assunto falando sobre 2 importantes dificuldades alimentares, que são a falta de apetite e o comer em excesso, mas aí fica para um outro vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários que eu posso responder aqui, ou também ao decorrer, né, dos conteúdos que eu for fazendo para vocês, eu posso ir tirando essas dúvidas também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!